E aí, galera? Agora nós vamos falar da diferença entre os mitos e a filosofia, entre o discurso mítico e o discurso filosófico. Mas antes, deixa eu contar para vocês uma história. Vocês já ouviram falar dos mitos gregos, certo? Quem já assistiu aí Cavaleiros do Zodíaco? Quem já jogou God of War no PlayStation? Então, vocês conhecem um pouco, pelo menos algumas referências da mitologia grega. Se você quer entender melhor o God of War, a interação do Kratos com os deuses, ou se você quer entender melhor os Cavaleiros do Zodíaco, eu recomendo que você estude a mitologia grega, é bem interessante. Além disso, claro, para o Enem é importante que você estude literatura, por exemplo, não é? E a literatura, ela é cheia de referências à mitologia, porque são arquétipos, são modelos de sentimentos, de comportamentos, são coisas muito interessantes. Eu, pessoalmente, adoro estudar mitologia grega. E eu vou contar até uma história rápida para vocês se ligarem quão interessante isso é. Há muitos e muitos anos, existia Saturno, um titã, um deus antigo da Grécia. E ele, com medo que seus filhos o derrotassem, ele devorava, conforme os filhos homens nasciam, ele os devorava. E a mãe deles, esposa de Saturno, Réa, com medo, com dó dos seus filhinhos, ela escondeu um, Júpiter, ou Zeus, que cresceu e derrotou o pai, exilando-o em outro lugar diferente, bem distante, libertando seus irmãos. Então Zeus, numa revolta contra Saturno, ou Cronos, que é como ele era conhecido na Grécia, funda uma nova dinastia dos deuses, os deuses olímpicos, derrotando os titãs. Esses nomes são comuns para vocês, talvez, que tenham jogado o God of War, que tenham assistido o Cavaleiros do Zodíaco. Mas olha que interessante, Zeus derrota Cronos, que devorava seus filhos. E Cronos, no grego, também significa tempo. E o tempo devora os filhos, certo? O tempo é implacável. E olha que legal. Zeus, quando derrota o pai, divide a ordem do mundo entre os irmãos. Quem eram os irmãos de Zeus? Poseidon, ou Netuno, e Hades, ou Plutão. Tinha também a Hera, ou Juno, que se tornou até esposa de Zeus depois. Mas olha que interessante. Zeus derrota o pai, fica com os céus. É o senhor dos raios, das nuvens. Deu os mares para o controle do seu irmão, Poseidon, e passou a manta no Hades e deu para ele um mundo subterrâneo, um mundo dos mortos. Hades não ficou muito feliz com essa divisão dos trabalhos, não. Mas isso aí. Se isso que eu falei é familiar para vocês, então vocês já tiveram algum contato com a mitologia. É muito bacana isso. Agora vamos estudar, vamos entender a diferença entre esse discurso mítico, que era contado pelos bardos nas festas. Isso é uma coisa importante para vocês anotarem. Anote isso daí. Quem contavam os mitos na Grécia Antiga eram os bardos, ou aedos, que normalmente faziam em forma de versos, de poesia, iam de festa em festa, chapando, né, bebendo de graça, e contando esses casos de épocas longínquas para as pessoas. E eles eram inquestionáveis, porque eles eram os portadores da tradição oral. Então você não podia ir lá falar, não, eu não concordo com isso não, está errado, eu não. Fica quieto aí, fera. Eu sou o Aedo, eu estou contando o mito. Certo? Por essa característica e por outras, a filosofia vem para dar um outro discurso. E vamos entender como. Os mitos, eles são organizados normalmente em uma cosmogonia. Professor, o que é isso? Do grego, cosmo, significa ordem do mundo, e gonia, que significa aproximadamente a origem. Então, a mitologia ela tinha uma preocupação de explicar a origem dos deuses e, por consequência, a origem das coisas do mundo. Então, normalmente, os mitos são histórias de família. Se você parar para estudar um pouquinho, dar uma olhada aí na Wikipédia, ou pegar um livro interessante sobre mitologia, você vai ver que basicamente são histórias de família. Pais e filhos, irmãos e por aí vai. A filosofia, por sua vez, ela não explica o mundo por histórias de família de deuses. Ela explica o mundo como uma cosmologia, ela estuda a ordem do mundo. Porque vamos entender a palavra. Cosmo, ordem do mundo, logia, estudo. Então, se a mitologia, se os mitos se preocupam em explicar famílias, a filosofia se preocupa em uma explicação racional para o mundo. Porque se você está acompanhando meu raciocínio, os mitos eram uma narrativa poética, mágica,
para explicar as coisas, enquanto a filosofia é um discurso racional. Não é baseado na autoridade como mito. Lembra que eu falei que você não podia questionar o Aedo na festa? Pois é, o filósofo, ele quer ser questionado, porque ele quer que você use a sua razão, a sua lógica. Inclusive, essa é a grande sacada da filosofia. Ela te ensina a fazer novas perguntas, lembra que eu falei? Então, se você discordar do filósofo que você está lendo, ótimo, isso é saudável, porque te faz bolar uma nova estratégia, não é? E, como eu disse, no mito do Saturno e dos Zeus, né, Cronos e Zeus, que eu contei para vocês, normalmente os mitos se dão num tempo longínquo, há muitos e muitos anos. Não dá nem para você estudar historicamente o mito, porque ele é de um tempo inacessível. Enquanto a filosofia, ela busca dar conta do presente, do passado e do futuro. Está entendendo por que existiu essa ruptura entre um discurso que explicava tudo pela autoridade e um discurso que busca outras características? Aí você me pergunta, professor, quer dizer que os mitos acabaram? Que eles foram superados? Não. Os mitos estão aí, eles são apenas uma forma de enxergar a realidade, de explicar o mundo. Não existem só os mitos gregos, existem os mitos que fundam inclusive várias grandes religiões, certo? Então, continua comigo que eu vou te mostrar depois um panorama da filosofia, como ela surge e como ela se organizou em períodos na Grécia. Sai daí não, se liga! Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de filosofia e hoje nós vamos falar sobre Platão e sua teoria política. Platão dizia que cada classe social deve ser ensinada de acordo com as suas funções, cada pessoa de acordo com a sua atribuição e função. Ou seja, ele previa uma divisão em grupos sociais. Ele dizia também que a finalidade do Estado como um todo, como mantenedor, é de educar os cidadãos na virtude. Assim, ele propunha um modelo político que por muitos era encarado como antidemocrático e estamental. Por quê? Platão dizia que o governo não tem que sempre obedecer à vontade da maioria. Por quê? Porque as almas, elas têm uma natureza diversa. Cada ser humano tem uma opinião, cada ser humano tem uma função de acordo com o seu grupo, de acordo com a sua função e atribuição, e assim, de acordo com a sua composição, assim o governo ele não deve sempre atender à vontade de uma maioria. Ele dizia o seguinte, que o governo ele tem que ser pautado em ações próprias e não pela maioria. Assim, Platão defendia uma educação obrigatória e comum a todo ser humano até os 20 anos. Ou seja, todo mundo vai para a mesma escola. Até 20 anos fazem a mesma coisa. A partir daí, especializam-se em funções de acordo com a sua aptidão individual. Assim formando as classes. Platão mudou alguns aspectos do modelo político. Para ele, razão deve governar. Sempre a razão, o logos. A partir daí, o governo deveria ser pautado na justiça e buscando a felicidade do homem. Daí seria um bom governo. Assim, ele lançou um livro chamado A República, que fez um belo burburinho à época. Muita gente ficou incomodada com esse livro. Por quê? Ele apresenta um governo ideal. E o que seria para ele esse governo ideal, meu caro aluno? Seria um governo justo. Seria um governo onde a justiça, como natureza do indivíduo, ou seja, enquanto alma, sabedoria e virtude, governaria. O governante, para ele, não deve impor pela força, e sim convencer pela razão. O livro República, ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa de criar uma nova ética, um novo modelo ético ao ser humano. Para quê? Para agir racionalmente. Platão tinha um pensamento de que todo ser humano poderia alcançar o conhecimento, que até então era privilégio apenas e tão somente dos filósofos.
Assim, para ele, o governante ele deve ser capaz de atingir a essência do conhecimento. Assim, ele será um governante justo, um governante atento. A partir daí, haverá a justiça. Platão acreditava numa dualidade, homem versus sociedade. E esse governante deveria estar atento a esse conflito, homem-sociedade, sociedade-homem, homem-sociedade, onde existe o microcosmo, que é o homem, e o macrocosmo, que é a sociedade. Assim, ele deveria criar uma identidade, uma justiça, para equilibrar essas duas vertentes, essas duas forças. A partir daí, seria uma sociedade justa. Tais ideais foram descritos no livro O Político, do século IV a.C. Assim, aluno, encerramos mais uma aula. Espero que tenham entendido. Nos vemos numa próxima oportunidade. A gente agora vai estudar a teoria política do Aristóteles. E agora, mais do que nunca, pessoal, eu quero que vocês tenham a mente aberta para isso que eu vou falar para vocês. Porque o jeito que eu vou abordar esse assunto, o modo que eu vou explicar isso aqui para vocês não encontram em vídeo nenhum aí na internet e também não encontram em material nenhum para ensino médio. Vai ser suficiente para vocês responderem as questões do Enem, isso eu garanto, e também vai ser crucial, importantíssimo para vocês entenderem a realidade de vocês. Tá bom? Vocês vão entender melhor como é que começa essa história de política, como é que se desenvolveu esse negócio de racionalidade, e vão entender muita coisa que não encaixa, que não fecha para nós hoje em dia. A gente pega essa linguagem aqui de política, de bem comum e tal, tenta aplicar na nossa sociedade e as coisas não dão muito certo. E com essa explicação eu espero que vocês entendam por que não dá muito certo. Tá bom? Bom, o Aristóteles ele tem um livro, uma obra chamada Política, em que ele vai criticar o Platão também, porque a gente já viu que ele criticou o Platão na sua teoria metafísica, agora ele vai criticar a teoria política do Platão. O que o Platão diz lá na teoria política dele, na República? Ele fala que ele quer estruturar uma comunidade ideal em que os reis, filósofos governam e que todo mundo todo mundo anjinho, todo mundo bem direitinho ali, cada um fica no seu lugar, diz amém para tudo, e o Aristóteles diz, não, esse projeto do Platão não é muito viável não. A teoria política que eu quero criar é para um homem comum, e não para esses sábios, todo mundo filósofo, nem todo mundo é filósofo. Mas só que esse homem comum que o Aristóteles está dirigindo a obra dele, ele está falando para esse cara aqui, não é também qualquer cara não. O homem comum para Aristóteles é o cara, pelo menos, que tenha posses. Que tenha posses, propriedades, renda suficiente para dar ócio para ele. Para que esse ócio? Para ficar tomando uma cerveja no bar da esquina, no domingo de tarde? Para ficar indo para a balada? Para ficar viajando, só curtindo a vida? Não. Para ter ócio, para ele estudar. Para ele ser uma pessoa bem instruída. Porque na visão do Aristóteles, só um cidadão que tenha posses, que possibilite ócio, que estude, que tenha compreensão da realidade, pode participar da atividade política. Não é qualquer pessoa que vai participar da atividade política, não. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que quando eu falo aqui de posses, o Aristóteles não está falando de classe social, só os nobres ou só os aristocratas. Não, ele só está dizendo, tem posses, dá para essas tuas posses te dão renda suficiente para tu ter ócio e poder estudar para participar da atividade política, porque participar da atividade política, meu amigo, não é para qualquer um, não. É para o cara bem instruído. Um analfabeto vai lá falar na Ágora. Cadê o repertório, cadê o conhecimento prévio para esse cara falar lá? Ele pode até falar muito bem, mas ele tem que ter também conteúdo. E esse conteúdo, para o Aristóteles, a pessoa só adquire com muito estudo, com muita instrução. Tá bom? Bom, pessoal, por que ele fala isso? Que tem que ser o cara bem instruído? Porque o homem,
ele só pode se desenvolver na polis. O homem, ele só pode buscar potencializar todas as suas virtudes, ele só pode desenvolver todo o seu potencial dentro da polis. Por quê? Porque a polis ela é uma comunidade bem estruturada de acordo com o bem comum. E o bem comum da polis é o mesmo bem comum desse homem aqui, desse cara aqui. E esse cara, para viver dentro dessa polis, ele tem também que ter conhecimento do que seja o bem comum, do que seja o bem dele. Ele tem que ter instrução suficiente para reconhecer o bem dele como sendo o bem coletivo e para aceitar, para internalizar isso. Tá certo? Isso é tão forte na teoria aristotélica que o Aristóteles vai dizer que quem não vive em coletividade, quem não vive numa comunidade, é ou um deus ou uma fera, ou é um bicho selvagem. E quem vive em coletividade, mas não vive numa polis, que vive numa cidade, existiam cidades naquele tempo. Não era todos aglomerados urbanos, não quer dizer que eram polis, não. As polis, como eu já falei para vocês, são invenções dos gregos. A gente tem as polis gregas, mas só dos gregos. A gente não tem as polis macedônicas, as polis persas. Não existe isso. A polis é uma criação grega. E quem não vive numa polis, vive numa cidade, é um ser inferior. Porque só a polis é ordenada de forma que o homem possa alcançar o seu bem, que é também o bem comum de toda a coletividade. Tá bom? E qual é o melhor tipo de regime político, de regime de governo, para ser colocado aqui nessa polis? O Aristóteles vai dizer que vai depender do tipo de povo. Não é todo povo que, por exemplo, não é todo mundo que é inclinado para a democracia. Não é todo mundo que consegue viver na monarquia. E como é que ele chega a essa conclusão? Vamos lembrar lá do método indutivo dele. Ele analisa 158 constituições. E dessas 158 constituições, ele vai fazer essa classificação aqui. Eu vou analisar todos os particulares para tirar conceitos gerais que sirvam para todos eles. Tá bom? E ele vai classificar 6 tipos de regime de governo. Tanto regime bom quanto regime ruim e de acordo com a quantidade de pessoas que detêm o poder. Essa passagem do bom para o ruim vai se dar de acordo com o que o regime passa a desprezar o bem comum para buscar os seus bens individuais. Quem está governando no regime bom, ele está governando de acordo com o bem comum. E quem está governando no regime ruim, ele está governando de acordo com seus próprios interesses. Aí o Aristóteles, depois dessa análise das 158 constituições, vai dizer: um regime bom em que apenas um governa é uma monarquia. Mas se apenas um governa, no regime ruim, a gente tem uma tirania. Onde poucos governam de acordo com o bem comum, nós temos uma aristocracia. Onde poucos governam querendo satisfazer só seus próprios interesses, a gente tem uma oligarquia. Onde muitos governam, muitos opinam de acordo com o bem comum, buscando o bem comum, a gente tem uma república. E por incrível que pareça, quando muitos governam sem essa busca do bem comum, querendo satisfazer seus próprios interesses, a gente tem uma democracia. Calma. Antes de você já querer matar o Aristóteles, ele vai dizer que das piores formas, dos piores regimes de governo, a democracia ainda é o melhor. E, particularmente, ele vai dizer que o melhor regime de governo, entre os bons regimes de governo, é a monarquia. Tá certo? Então é essa classificação geral que o Aristóteles dá para as formas de governo que podem ser exercidas dentro de uma polis ou dentro de uma cidade, de acordo lá com a análise que ele fez. Ok? E pessoal,
vamos destrinchar mais aqui a teoria política do Aristóteles. Para Aristóteles, todo antropos, ele é zoon. Nós somos animais, certo? Não precisa muita inteligência para a gente perceber isso, não. Só que esse zoon aqui, que é o antropos, ele só é antropos porque ele é politikon. Ele só é racional porque ele é politikon. Ele está dentro de uma polis. Só o animal que vive dentro de uma polis é racional. Por que, Anderson? Porque a polis, somente a polis pode vir da razão, da natureza. Se eu uso a minha capacidade intelectual para criar uma organização, uma estrutura comunitária que visa o bem comum, a razão só pode me dar esse tipo de organização. A razão, o logos, só pode produzir. Eu só posso chegar a uma conclusão de que somente numa polis eu posso ter essa comunidade bem ordenada, uma comunidade justa, tá certo? E uma comunidade justa é que impere a justiça, onde se eu ajo de acordo com as normas sociais vigentes, se eu estou lá agindo, procurando o bem, não procurando menosprezar ninguém, não procurando fazer o mal, respeitando as pessoas, se eu vivo dessa maneira, eu sou bem recompensado. Viver numa comunidade, numa polis, numa comunidade justa, em que impera a justiça, é viver numa comunidade que pode proporcionar uma vida boa. Só a polis é o ambiente natural do antropos, do homem racional. Só dentro da polis eu posso alcançar as minhas potencialidades, o meu bem comum. Mas para isso eu tenho que ter posses, eu tenho que ter ócio e tenho que estudar bastante. Tá bom? Só posso viver dentro dessa comunidade que impera a justiça se eu for bem instruído, for instruído o suficiente também para entender o que seja a justiça. Sendo assim, a polis, ela vai ser estruturada, ela vai ser organizada de acordo com as minhas convicções. Eu vou me ver no próximo, nas outras pessoas que vivem lá. Eu vou ter aquele sentimento de pertença àquele lugar bem enraizado. E as leis que vão ser produzidas na polis, eu vou respeitar, porque são as leis que vão permitir com que eu possa alcançar todas as minhas potencialidades e possa alcançar também o meu bem, que é o bem de toda a comunidade, que é o bem comum. Tá bom? Só uma comunidade dessas, como a polis, é um lugar que pode haver justiça e que pode proporcionar uma vida boa para o homem. No caso aqui da terminologia grega, para o antropos, que naturalmente é um zoon politikon. Tá certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam também que esse antropos aqui não é todo homem, não. Olha aqui, homem vem de humus, do latim, humus, que quer dizer terra. E Deus criou o homem lá da terra. Está vendo como tem toda uma história na linguagem que a gente usa hoje? Os gregos não chamavam homem, chamavam antropos. Que o antropos era zoon politikon. E o preconceito, se é que a gente pode dizer que é preconceito do Aristóteles, é que só pode viver nessa polis quem é educado para viver na polis. Quem é educado de acordo com as leis da polis. E o preconceito maior é que só os gregos são capazes de viver numa polis. Se um estrangeiro vem e pede cidadania lá nas polis gregas, o cara já tem uns 30 anos, 25, meu amigo, vá para lá. Você não foi educado para viver como a gente vive, você só vai melar aqui o sistema todo, tá certo? Você tem que ser educado desde pequeno aqui para
poder viver da forma que a gente vive. E qualquer pessoa pode viver desse jeito? Qualquer estrangeiro poderia vir desde pequenininho? Não, só os gregos. É por isso que o Aristóteles diz que um escravo, mesmo que ele viva numa polis desde pequeno, ele não pode ser um homem, um antropos, um zoon politikon. Por quê? Porque só os gregos podem ser zoon politikon. Se o cara é um escravo, vamos lembrar lá, o Solon já tinha acabado com a escravidão por dívida. O Aristóteles está melhorando tudo que já foi dito, mas também ele está falando para os gregos. Ele dizia que é antinatural um grego livre ter como escravo outro grego livre. Eu posso ter como escravo só os seres inferiores, as bestas aqui, as feras irracionais que não vivem numa polis. Está dando para entender isso daí, né, pessoal? O Aristóteles ele não está falando para toda a humanidade, não. Ele está falando para os gregos. A audiência dele, a linguagem dele é para os gregos, porque só os gregos, na concepção dele, poderiam entender tudo isso que ele está dizendo. Logos, esse negócio de racionalidade, de política, polis, ética, ethos, tudo palavra grega. Foram os gregos que criaram isso daqui, democracia, tudo é criação grega, não é criação da humanidade, não existia a ONU naquele tempo e a ONU estabeleceu, todos os seres humanos agora são desse jeito, tal, não. Isso aqui é criação grega e o Aristóteles está falando para os gregos da época dele. Ele não está falando para todos os seres humanos do planeta de todos os tempos e de todas as épocas e de todos os lugares, não. Ok? Se vocês entenderem isso, quando a gente começar a discutir a modernidade, vocês vão entender como é que isso não se encaixa muito bem na nossa sociedade hoje em dia. Tá certo? Bom, pessoal, então, da teoria política do Aristóteles, era isso que eu tinha para falar para vocês. E o próximo vídeo a gente vai ver como é que dá para viver essa boa vida dentro da polis, segundo os critérios de justiça, quando a gente for estudar a ética. Até lá. Nossa aula de hoje, o tema é iluminismo. Nós sabemos então que o iluminismo significa luz, mas luz que vem da onde? Da razão, que ilumina e faz com que nós compreendamos o real via o quê? Conhecimento científico. Vamos então trazer à tona um outro pensador do iluminismo, que é o Thomas Hobbes. E olha que coisa interessante, Hobbes vai se debruçar diante de uma questão fundamental para o iluminismo, a natureza humana. Qual é o estado de natureza para Hobbes? Olha, o homem é lobo do homem, homini lupus est. O que implica isso? Se eu deixar o ser humano por conta própria, o que vai acontecer com ele? Guerra de todos contra todos. Qual é o cenário? É um cenário absurdo dentro da sociedade, no qual o grande medo que vai governar os seres humanos é o medo da morte. E que morte? A morte violenta. Então, portanto, a lei não passa do quê? Do uso da força. Dá para viver assim? Claro que não. Olha, Hobbes era matemático. Olha que coisa interessante a concepção dele de liberdade. Liberdade é a ausência de oposição. Como assim? O entrechoque de corpos. Não pode existir dois corpos se chocando. Então, o que significa? Isso vai impedir o movimento. Então, toda a filosofia política iluminista de Hobbes vai estar baseado na possibilidade da ausência dos entrechoques de corpos. Como é que ele vai fazer isso? Calma, vamos dar uma olhada num outro pensador. Esse outro pensador é Rousseau. Rousseau também vai partir da mesma premissa de Hobbes, só que ele vai discutir de uma outra maneira o estado de natureza. Olha só o que é para ele. O ser humano é um bom selvagem inocente. Vocês já pensaram? Nós nascemos bons. Selvagem aqui significa que nós não somos seres sociais. Inocente, não há culpa. Então, portanto, nós vivemos o quê? Isolados. Como é que a gente se comunica? Com grunhidos, assovios. E o mais interessante, essa vida isolada que nós temos implica que todos nós somos iguais e vivemos em quê? Em harmonia. Pessoal, o que aconteceu que nós perdemos esse estado? A propriedade privada. Então, a propriedade privada é a origem
de todos os males para Rousseau. Como assim a origem de todos os males? Quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso é meu, o mal entrou no mundo. Então, portanto, nós nascemos livres e vivemos trancafiados em busca do quê? Da propriedade privada. Quando ela se instala, instala o quê? O estado de sociedade. E esse estado de sociedade é idêntico a quem? Ao estado de sociedade hobbesiano que a gente acabou de ver. Nossa, é verdade. Então, para os dois, tanto para Rousseau quanto para Hobbes, o que nós temos? Violência pura. Um motivado pela propriedade privada e o outro pelo estado de natureza. Então, portanto, a guerra de todos contra todos. Como é que a gente faz para superar isso? Através do contrato social. O contrato social ele está baseado em quê? O contrato social é a tentativa de cessar esse estado de luta permanente. Então, portanto, o contrato social é um pacto. Olha, quando você faz um pacto, você tem que saber com clareza que você vai perder alguma coisa para ganhar outra. Então vamos ver como é que se vai dar esse processo. Quando eu tenho o pacto social, o contrato social, eu vou fundar o quê? O Estado Civil. Então, portanto, eu vou fundar o quê? O corpo político. Professor, o que é esse corpo político? O corpo político para Hobbes, via contrato social, é uma multidão de indivíduos. Como assim? Uma pessoa artificial, que significa o quê? O Estado. Para representar o Estado para Hobbes, eu tenho quem? O Leviatã. Pessoal, dá uma olhada. Olha o Leviatã. O Leviatã é um monstro das profundezas, mas olha só como ele foi pintado aqui, né? Você está percebendo que todo o corpo dele é feito por seres humanos? Nossa, esse é o corpo político. Olha, o corpo político, então, o que ele é? É uma pessoa artificial. Ele segura, então, na mão direita o quê? A espada, que é o uso legítimo da força. Lembre-se, você só cumpre a lei se você sabe que vai ter punição. E outro aqui, ele segura o cetro, que é o poder de fazer as leis. Então o poder está centralizado nele. Vocês estão vendo que o poder é absoluto, mas não tem uma dicotomia, não tem nada a ver contra a vontade do povo. Então vamos fazer o seguinte, esse corpo político, que é a pessoa artificial, ele é voluntário. Olha, esse pacto só vai se dar de que maneira? Se for espontâneo, se não for forçado. Então, portanto, todo o poder, ele não vem do céu. Ele não é hereditário, ele não vem de Deus e não é hereditário. Ele vem do quê? Ele é mundano, ele vem do próprio povo que vai fundar o poder. Mas, professor, quem vai ser o soberano para Hobbes? Olha, o soberano você já viu com clareza. Ele faz uso da espada, ele faz uso da lei. E os governados? Os governados têm a vida e a propriedade, ok? Então, ó, quem é que vai fazer uso da espada e da lei? O soberano. Os governados, vida e propriedade. Então, portanto, o poder do soberano é absoluto. Mas como é que ele governa? Olha, pode ser um rei, pode ser os aristocratas ou uma assembleia democrata. Mas olha, é absoluto. O que significa? Que as decisões devem ser cumpridas o quê? À risca. Então, portanto, o Estado previsto por Hobbes, ele vai ter que garantir o quê? A vida e a paz para os seus cidadãos. Nesse sentido, ele vai promulgar e aplicar as leis, desde que não coloque isso em risco em hipótese alguma. E necessariamente, o que é que o povo, o corpo político vai fazer? Obedecer incondicionalmente. Essa é a função dos governados. Agora vamos pensar o seguinte, para isso, o que faz o Estado? Ele vai definir e vai garantir a propriedade privada. Lembre-se, pelo uso da organização via lei. Agora olha só, Rousseau pensa o soberano de uma outra maneira. Ele vai dizer que é o povo. Mas que jeito? Como vontade geral. O que significa isso? Uma pessoa moral coletiva e livre. Professor, eu não estou entendendo. Calma. Esse corpo político dos cidadãos é que é o governante. Portanto, o que é o governante? É um representante da soberania popular. Essa vontade geral não é simplesmente a vontade da maioria. Como assim? É o público acima do privado. Essa é a questão central. Agora, olha só. O cidadão é ao mesmo tempo súdito. Como? Sim, ele é cidadão no momento em que ele cria soberania, no momento em que ele faz o quê? As leis. E ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele se submete às leis. E ao fazê-lo, o que ele é? Súdito. Então ao mesmo tempo você cria a lei e ao mesmo tempo você faz o quê? Se submete a ela. Então, portanto, o governante não passa do quê? De um representante da vontade dos cidadãos.
mais um pensador iluminista, John Locke. E John Locke vai trazer para nós a teoria liberal, ou aquilo que a gente costuma dizer de liberalismo. Vamos fazer o seguinte, a burguesia está em ascensão. E o Locke vai ser um representante da burguesia enquanto um construtor teórico do liberalismo. Como é que vai ser isso então? Olha só, os pensadores anteriores que nós vimos nessa aula, o Hobbes e o Rousseau, vão dizer que a propriedade privada não é um direito natural. Ela é o quê? Algo concedido pelo Estado, via pacto social. Para Locke não. A propriedade privada é direito natural. E é um direito natural dado através do quê? Do trabalho. Agora, olha que coisa interessante. Qual era a classe dominante nesse período? Olha, a classe dominante são os nobres. E os nobres vivem de que atividade? Não fazem atividade nenhuma. Eles vivem do quê? Do ócio. Então, portanto, necessariamente precisa se refazer a noção de trabalho. Porque o trabalho até então é visto como o quê? Como maldição divina. Como assim maldição divina? Adão e Eva não foram expulsos do paraíso? Foram. Então, portanto, o que eles tiveram que fazer para sobreviver? Adão vai viver do suor do seu rosto, vai trabalhar. Eva, você vai entrar em trabalho de parto. O que é trabalho? Dor e sofrimento. E a nobreza trabalha? Não. A nobreza vive o quê? No ócio. Então, portanto, a necessidade da burguesia voltar ao texto sagrado e refazer o conceito de trabalho. Deus fez o mundo. Como Deus fez o mundo, o que implica isso? Que Deus trabalhou. Portanto, a burguesia vai fazer o quê? A burguesia vai negar o ócio. Ao negar o ócio, a burguesia vai inventar o quê? O negócio. Então a burguesia vai fazer a exaltação do trabalho. Então, portanto, isso vai colocar o burguês em que posição? Em superior. A quem? Em superior aos pobres. Mas, professor, aos pobres por quê? Porque os pobres não atingem a propriedade. Eles vivem uma vida vilipendiosa. Eles gastam dinheiro à toa. E superior a quem? Aos nobres, que vivem o quê? Do ócio. Então deu para perceber da onde é que vai partir a teoria liberal. Vamos fazer mais ou menos o seguinte, como é que é o Estado então para o nosso querido Locke? O Estado tem a seguinte função, tríplice. O Estado pode fazer o uso legal da violência. Então nós temos aqui a primeira função do Estado. E só o Estado pode fazer isso. Então, portanto, ele vai ter que garantir o direito natural da propriedade. E para tal, ele vai fazer uso da violência. Sem interferir na vida econômica, senão não há liberalismo, correto? Perfeito. Então, o Estado também vai ser o quê? Ele vai ser o garantidor da sociedade civil. Como assim? A função dele é de não intervir na consciência das pessoas. Portanto, ele vai fazer o quê? Garantir a sociedade civil. O terceiro, ele tem o direito de legislar, de fazer as leis, de permitir e proibir. Na que esfera? A esfera da pública, jamais vai intervir na consciência dos governados. Isso vai te dar o quê? A liberdade de consciência ligada à liberdade religiosa. Então, portanto, nós temos o que aí? O Estado liberal, pensado por John Locke. Para você entender melhor a sua realidade, para você compreender melhor o discurso que é veiculado na mídia sobre o que o Estado está fazendo, o que o Estado está acertando, o que o Estado está errando, qual o tamanho do Estado, se ele é grande, se ele é pequeno, o que é melhor, o que é pior, o que o Estado pode fazer, o que o Estado deve fazer e, mais importante de tudo, qual é o melhor tipo de Estado para você se posicionar também num debate e dizer eu defendo isso, você tem que entender mais ou menos disso daqui, dos modelos de Estado. Só que para você entender dos modelos de Estado, como eu já falei para vocês, não há essa ilusão da gente estudar algo separadamente, porque está tudo conectado. Quando eu estudo o Estado, eu tenho que saber um pouco também de economia e um pouco dos direitos do indivíduo. Nem precisa saber muito de economia, mas só como o Estado interfere aqui na economia, no mercado. E, além disso, você tem que saber quais são os direitos individuais e os direitos sociais, sendo que os individuais são aqueles direitos que dizem respeito ao indivíduo, à pessoa, e somente a ele lá,
vida. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito a viver e viver como eu quero. Tenho direito à liberdade de ir e vir para onde eu quiser, na hora que eu quiser, e de fazer o que eu quiser. Até onde? Bom, até onde eu posso ter minha liberdade vai depender do modelo aqui de Estado. Assim como o direito de propriedade. Eu tenho o direito de ter o que eu quiser e o quanto eu puder. Até onde? Depender também do modelo de Estado. Porque a depender do modelo de Estado, você vai poder ter 30 milhões de hectares de terra e não fazer nada com ela, só deixar lá dizendo que é sua, ou você vai ter que fazer alguma coisa, ou você vai ter que ter uma propriedade reduzida, ou você não vai poder ter propriedade nenhuma, a depender desse modelo aqui de Estado. Ok? Já os direitos sociais são os direitos que dizem respeito a toda a sociedade, que dizem respeito à coletividade, como saúde, educação, segurança, só coisa boa, coisa que está todo mundo reivindicando. Trabalho, quando eu digo aqui trabalho, não é direito a ter um trabalho, mas direito trabalhista. Eu tenho direitos trabalhistas como aviso prévio, seguro-desemprego, tenho direito a férias remuneradas, tenho direito a descanso semanal remunerado, tenho direito a folga remunerada. Tudo isso daqui é direito trabalhista. E tenho direito à habitação, previdência, eu tenho direito a me aposentar e passar os últimos anos da minha vida de forma digna. Tenho direito a lazer também e várias outras coisas asseguradas aqui pelos direitos sociais que, repito, dizem respeito a toda a coletividade. Então, de posse desses conhecimentos, a gente pode ver quais são os tipos de modelos de Estado e o que determinado Estado, a depender do seu modelo, deve fazer ou não fazer. O Estado liberal, ele vai defender que o Estado tem que ser o mínimo possível. Ele tem que ser o menos interventor possível. Ele tem que garantir apenas os direitos individuais, como vida, liberdade e propriedade, e deixar a sociedade se virar. Ok? Não deve interferir na vida do indivíduo e nem nas relações sociais. Ele só deve garantir isso daqui, esses direitos sociais. Pronto. Na economia, deixa a economia rolar solta. A economia é questão, deve ser deixada para os indivíduos. O Estado não deve se meter em nada relacionado a assuntos econômicos. Ok? O contraponto disso é o Estado socialista comunista, que vai ser o Estado dono dos meios de produção. Aí o Estado ele não vai nem interferir na economia, ele vai ser o dono da economia, porque tudo vai ser do Estado. E por que isso? Porque esse tipo de Estado socialista comunista, ele prega a efetivação desses direitos sociais. Ele vai tentar dar todos esses direitos sociais a todas as pessoas. Só que para isso, ele vai interferir também em direitos individuais. O direito de propriedade das pessoas vai estar ou limitado ou não vai existir. Assim como a liberdade vai ficar limitada e até o direito à vida pode ficar aí um pouco prejudicado. Ok? Por fim, para fazer uma mediação, para não ser nem tanto liberal e nem tanto socialista ou comunista, nós temos o Estado Social ou o Estado de Bem-Estar Social, que foi um modelo de Estado criado pós Segunda Guerra Mundial. Nesse tipo de modelo, o Estado vai garantir tanto os direitos individuais quanto os direitos sociais. Esse Estado aqui tem que lhe garantir a vida, a liberdade e propriedade e tem que lhe garantir tudo isso daqui: saúde, educação, segurança, lazer, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. E a depender do Estado, e agora eu estou falando de caso concreto, a depender do Estado, a nação, a relação dela na economia global, se ela tem uma economia forte ou uma economia fraca, o Estado, nesse modelo aqui, ele vai intervir ou não na economia. Na Inglaterra, atualmente, nós temos um estado de bem-estar social, assim como a maioria dos países europeus, a Alemanha também, França. Eles intervêm quase nada
na economia. A Inglaterra não intervém em nada na economia porque já é um país muito rico. Não tem grupos sociais que precisam ser reparados, que precisam ser justiçados porque foram muito prejudicados no decorrer da história. Não, lá eles têm um modelo de Estado social que não precisa intervir na economia, que não é o caso aqui do Brasil. Nós temos aqui vários grupos que por muito tempo foram marginalizados e que por muito tempo foram prejudicados. Então, o Estado brasileiro é um tipo de Estado social, a nossa Constituição garante isso. Pela nossa Constituição, a Constituição da República de 1988, nós temos um modelo social de Estado. O Brasil é para ser um Estado de bem-estar social. Ele tem que garantir direitos individuais? Sim, mas também tem que garantir direitos sociais. Quando você vir alguma coisa no sentido de tirar direitos trabalhistas, mexer na Previdência, aí você pode ter certeza que estão querendo tirar direitos sociais da população para tirar esse caráter social do Estado brasileiro e dar um caráter de Estado liberal. Aí você vai dizer, Anderson, e qual é o melhor? Depende de você. Se você é um cara ou uma mulher muito rico, bilionário, um grande empresário, ou não, ou já é uma pessoa de posses, que já tem uma empresa com muitos empregados, para você, normalmente, um Estado liberal vai ser o melhor. Por quê? Porque o Estado liberal não tem que garantir direitos sociais. Se não garante direitos sociais, não garante direitos trabalhistas. Então, você não vai ter que precisar pagar muitos direitos trabalhistas. Sua carga tributária também vai diminuir, porque o Estado é mínimo. Ele não vai ter que garantir saúde, nem educação, nem segurança para ninguém. O Estado só garante saúde, educação e segurança se ele tiver recursos. Um Estado que é mínimo, que cobra muito pouco imposto, ele não tem como garantir isso aqui. Aí você fica, Anderson, tu quer que o Estado cobre muito imposto? A carga tributária do Brasil é a mesma carga tributária de países de primeiro mundo que garantem isso daqui. O problema é que aqui a gente não tem esses direitos sociais. Nossa carga tributária é pesada? Eu acho que não. O problema é que nós não temos a contrapartida dessa carga tributária. Ok? Então, se você é um grande empresário, ou um bilionário, um investidor, um banqueiro, você vai querer um Estado liberal. Porque você vai ter tanto dinheiro que não vai precisar que o Estado lhe garanta saúde, nem educação, nem segurança, nem previdência. Esses direitos aqui sociais que é coisa de pobre. Você vai ter dinheiro para pagar colégio particular, para ter plano de saúde, para morar num condomínio de luxo altamente seguro. Então, para você que vive nesses moldes, um Estado liberal é o bacana. Agora, se você é um pobre lascado que está tentando estudar para vencer na vida, para arranjar um bom emprego e dar uma vida digna já para a sua família, ou para a sua família de agora e para a sua família que você ainda vai constituir, eu aconselho que você lute por um Estado social. Um Estado que vai lhe garantir direitos sociais, que vai lhe garantir direitos trabalhistas, que vai lhe garantir direitos previdenciários. Que é para você ter um mínimo de dignidade possível na sua vida, tanto na parte produtiva, para quando você for também se aposentar. Ok? Então, galera, para vocês se posicionarem nesse discurso, vocês têm que saber mais ou menos isso daqui. Existe o Estado certo? O modelo certo de Estado? Não, vai depender de você. Vai depender de qual é a sua situação. Qual é o melhor para você? O Estado liberal ou o Estado de bem-estar social que garanta tudo isso daqui? Ok? Fica aí a reflexão e até o próximo vídeo. Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas. A partir de agora vamos analisar o tema do totalitarismo, com ênfase no nazismo alemão comandado por Adolf Hitler e no fascismo italiano comandado por Benito Mussolini.
Em nossa imagem de abertura, vemos um outdoor anunciando a aula de totalitarismo. Preste bem atenção. A propaganda de massa foi um dos principais instrumentos utilizados pelos regimes totalitários para alcançar, convencer e manipular toda a população. Nós veremos ao longo de nossas aulas como a propaganda de massa foi utilizada de forma inédita, competente e abrangente pelos principais líderes totalitários, como nunca havia sido feito antes na história da humanidade. A palavra totalitarismo tem como objetivo transmitir a ideia de um estado total, um estado máximo. Vejamos melhor o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, o totalitarismo é um regime político baseado na extensão do poder do Estado a todos os níveis e aspectos da sociedade. Ou seja, o Estado tem como objetivo ser uma instituição totalizante, capaz de alcançar e substituir todos os setores da sociedade. Dessa forma, a presença do Estado total pode ser percebida na escola, na igreja, nas ruas, no local de trabalho, dentro de sua casa, enfim, em todos os setores sociais. Podemos utilizar aqui a metáfora do Estado Big Brother, um Estado onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, um Estado presente em todos os lugares, um Estado que tudo pode, um Estado que tudo sabe. Em segundo lugar, o totalitarismo precisa construir inimigos para legitimar as suas ações perante as massas populares. Por isso ocorre uma intensa repressão aos dissidentes, os opositores políticos e ideológicos. Não há espaço fora do Estado. Ou você se integra totalmente às normas de funcionamento do Estado, ou você está fora do Estado. Estar fora do Estado significa que você não concorda com suas ideias e práticas. Significa que você é um inimigo e precisa ser combatido e eliminado. A terceira grande característica do totalitarismo é a intensa propaganda estatal. Meios de comunicação de massa foram utilizados para convencer o povo a apoiar o Estado e lutar contra seus inimigos internos e externos. O rádio foi o principal meio de comunicação de massa a partir da década de 1920. Por meio do rádio, o líder do Estado entrava dentro das casas e falava diretamente com o povo. Desfiles militares, a construção de símbolos monumentais para ninguém nunca esquecer, a doutrinação feita com as crianças nas escolas com os livros didáticos, entre muitos outros instrumentos de propaganda, foram utilizados para incentivar o amor à pátria e organizar os trabalhadores. A propaganda de massa foi utilizada como nunca havia sido feito antes para conquistar os corações e manipular as mentes da população. Em quarto lugar, o totalitarismo pôs fim ao pluripartidarismo e estabeleceu o regime de partido único. O partido único e legítimo era aquele criado pelo Estado. Pelo fato de ser um partido totalizante, ou seja, um partido criado para representar todos os setores da sociedade, este partido político oficial acabou se transformando em um partido de massas populares. Essa condição foi mais facilmente alcançada devido à intensa propaganda feita pelo Estado. O quinto ponto de destaque é a construção de rituais de culto à personalidade dos líderes do partido e do Estado. Na Alemanha, o líder era chamado de Führer e na Itália de Dulce. Eles representavam a alma e o cérebro que faziam toda a sociedade funcionar e alcançar a grandeza e o desenvolvimento. O sexto ponto a ser destacado é o incentivo exacerbado ao amor à pátria. Amar a pátria significava lutar contra os inimigos estrangeiros que levaram o país à derrota e à crise no passado. Amor à pátria significava anular-se individualmente e doar-se ao Estado, trabalhando sem limites para colaborar com o seu crescimento e desenvolvimento. Tratava-se, sobretudo, de um sentimento de ufanismo, ou seja, um sentimento de amor e idolatria à pátria,
construído de forma fantasiosa e artificial para conquistar o apoio incondicional das massas populares. Além disso, havia um intenso chauvinismo. Chauvinismo é um termo utilizado para fazer referência a todo tipo de opinião tendenciosa ou agressiva a favor de um país, de um grupo ou de uma ideia. Nosso sétimo elemento de destaque em relação ao totalitarismo é a centralização dos processos de tomada de decisão no núcleo dirigente do partido. Ou seja, o partido único que representava o Estado concentrava todas as decisões políticas, econômicas e culturais que teriam impacto sobre toda a sociedade. O último elemento de destaque é a burocratização do aparelho estatal. Burocracia é o conjunto de funcionários que auxilia o Estado a manter o seu funcionamento. Dessa forma, podemos definir a burocratização do Estado como a falta de distinção entre os funcionários do partido político e os funcionários que integram o governo. Isso significa que você não consegue diferenciar os membros do partido político dos membros do governo estatal. Como exemplo, podemos citar Hitler, que era ao mesmo tempo chefe do partido nazista e chefe do governo do Estado alemão. Em nossa próxima aula, iremos estabelecer as diferenças entre o totalitarismo de esquerda, cujo maior símbolo foi a União Soviética comandada por Joseph Stalin, e o totalitarismo de direita, cujo maior símbolo foi a Alemanha nazista comandada por Adolf Hitler. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula!